Pelo momento especial, né, comemorando aqui os 2 anos de início do trabalho, e sem dúvida alguma é motivo de louvor ao nosso Deus. É também motivo de louvor poder ver a bênção do Senhor sobre a congregação, como o Senhor tem sido gracioso com os irmãos, poder partilhar o ministério com o pastor Rodrigo, o pastor Eduardo, agora o Vinícius. Sem dúvida é um motivo para mim de muita alegria. São companheiros de fato de luta, de ministério, são amigos, irmãos nossos que têm servido a igreja do Senhor com fidelidade. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos e me alegro muito com o que o Senhor tem feito aqui nesse local. Hoje eu quero falar sobre uma doutrina bem conhecida nossa, né, irmãos, que é a doutrina do dia do Senhor, do sábado cristão. Mas eu quero falar na perspectiva de como Jesus Cristo, o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do sábado também. Como Ele governa e determina, interpreta e mostra o significado para que possamos seguir na prática da obediência desse mandamento. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1 até o verso 14, irmãos. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. As Escrituras, irmãos, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, ela tem duas cenas interessantíssimas, e todas elas associadas ao sábado. Primeiro do verso 1 ao 8 e depois do 9 ao 14. Você tem duas cenas diferentes. Mas o que mais chama a nossa atenção não é o fato dessas duas cenas estarem imbricadas ou unidas e tratando do mesmo tema, que é a guarda do dia do Senhor. É que essa sessão
ela vem imediatamente após o momento em que o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que vier a ele encontrará descanso para a sua alma. É o que os versos finais do capítulo 11, os versos finais afirmam. Volte comigo, por favor, nos versos do capítulo 11, dos versos 25 ao 30, mas especialmente do 28 ao 30, mas acompanhe a partir do 25 do capítulo 11, por favor. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão... Ninguém conhece o Pai... Desculpa, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí vem: vinde a mim, todos vós, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Perceba o detalhe, irmãos, é que a palavra descanso utilizada aqui no texto de Mateus 11, quando você faz uma pesquisa rápida do uso desse termo no Antigo Testamento, como no Antigo Testamento se foi escrito em hebraico, né? Mas quando o texto do hebraico foi traduzido para o grego, que é a Septuaginta, você pega a Septuaginta e faz uma pesquisa rápida, você vai ver que a palavra, esse termo usado em grego aqui para descanso, substitui muitas vezes no Antigo Testamento a palavra básica e fundamental para a ideia de descanso, que é a palavra, por exemplo, nuar, que em hebraico é irmã da palavra Noar. Noar em hebraico é Noé. Noé é aquele indivíduo do Antigo Testamento que, quando foi nascer, foi dito o seguinte acerca dele: que ele se chamará Noar, porque ele vai dar descanso, consolo à terra que Deus amaldiçoou. Então há um jogo de palavras ali. Então é um termo comum. Outro termo interessante é que não apenas essa ideia, mas até um conceito da própria habitação de Deus. Veja, Nuar é o termo para descanso em hebraico, comumente. E Manuar é o lugar da habitação, chega até ser o lugar onde Deus habita, que é a eternidade. Então essa expressão aqui traz consigo um conceito inequívoco de que o Senhor Jesus está anexando um conceito. Ora, eu vou dar descanso para vocês, e agora ele passa a dizer como vocês devem descansar, como o sábado deve ser usado. E é muito interessante, porque a primeira coisa que nós vamos aprender imediatamente após essa sessão é que o Senhor Jesus Cristo nos mostra com toda a certeza, irmãos, que você não vai usufruir do dia do Senhor. E aí eu passo a abrir um parênteses importante aqui, certo? Um parênteses importante. Quando nós pensamos no dia do Senhor, e aqui eu faço questão de ler o breve catecismo da nossa igreja, eu queria que você prestasse bem atenção, irmãos, na pergunta 59 do breve catecismo. Veja a pergunta e a resposta. Qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal? Resposta: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal, e desde então o primeiro dia da semana para continuar sempre até ao fim do mundo. Ora, o que ele está dizendo esse é o sábado cristão, o domingo. O Antigo Testamento, eles guardavam o 7º dia, da criação até a ressurreição de Cristo. No Novo Testamento, nós guardamos, depois da ressurreição até a volta de Cristo, nós guardamos o primeiro dia da semana, que é o domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia do Senhor.
Depois você pode dar uma olhada rápida, irmãos, rápida, sem precisar agora fazê-lo, mas se você pegar, por exemplo, a narrativa da ressurreição de Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, o primeiro verso do capítulo 20 diz que as mulheres chegavam na sepultura no primeiro dia da semana. João, ele coloca esse detalhe, que é o dia da ressurreição de Cristo. Quando você vai para o verso 18 e 19 do mesmo capítulo 20, você vai ouvir o seguinte, que naquele dia estavam reunidos ali os discípulos e Jesus, depois de ressurreto, adentra o lugar onde eles se encontram e diz: paz seja convosco. Só que tem um detalhe interessante, no mesmo capítulo, agora no verso 26, você vai encontrar essa declaração: 8 dias depois, estavam ali reunidos, mais uma vez, para adorar o Senhor. Perceba, agora, depois da ressurreição de Cristo, eles se reúnem não mais no sábado. Os discípulos e os apóstolos adentram as sinagogas para pregar o evangelho no sábado, mas eles entravam para cultuar a Deus no domingo, no primeiro dia da semana. Porque agora Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, guardou o sábado do Antigo Testamento. Ele passou o sábado sepultado, onde ele descansou e ressuscitou ao terceiro dia, no primeiro dia da semana. Então, apenas enfatizando que quando nós falamos do descanso e a discussão do sábado aqui, nós estamos falando agora do sábado cristão, a necessidade de guardarmos um dia em 7 para podermos adorar o Senhor e para servirmos. Tem um detalhe importante, nessa mesma sessão do catecismo, eu vou ler aqui a pergunta 60, eu queria que você, com bastante atenção, ouvisse a pergunta e a resposta do catecismo. A pergunta 60 diz assim, do breve catecismo: de que modo se deve santificar o domingo? Deve-se santificar o domingo? Veja, o nosso catecismo já não coloca mais sábado, mas domingo, veja. Deve santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia, exceto quando formos exercer obra de pura necessidade, obra de necessidade e misericórdia. Isso é o que está posto aqui nessa sessão. Voltemos para o texto que nós vamos analisar. Veja, Jesus Cristo, irmãos, olha para aqueles discípulos, aqueles homens que estão adiante dele, e ele diz o seguinte: olha, toda a autoridade, todo o poder, veja, todo o poder foi dado a mim. O Pai me entregou todas as coisas. Na ressurreição ele vai declarar: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aqui agora ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Você vai conhecer o Pai se Cristo revelar o Pai a você. Você não tem como conhecer a Deus se não for por meio de Cristo. Aí ele olha e vai dizer outra coisa: tudo foi entregue a mim, tudo me foi dado. Imediatamente ele diz, perceba, irmãos, o propósito pelo qual Deus lhe deu todas as coisas não é para si mesmo. Ele imediatamente diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Veja, o Pai me concedeu tudo isso. Só eu tenho o poder de dar descanso para a sua alma. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E aí ele descreve essa imagem, irmãos, como alguém que tem um jugo sobre si. E esse jugo você vai perceber nos fariseus que serão manifestados na sequência.
Aqueles homens, eles guardam a lei de Deus com um peso, onde eles criam regras que para a sua própria destruição. Jesus Cristo aqui vai dizer para que eles tirem o jugo de sobre si, mas ele não diz o seguinte: e agora não vivam sem jugo, ou não vivam sem regra. Não, ele apenas ele ordena uma permuta, e a permuta é: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você tem uma regra, você tem um jugo que é colocado sobre os seus ombros. Você busca servir a Deus com base nas regras que você mesmo estabeleceu. Você cumpre a lei de Deus segundo o teu próprio entendimento. Você acha que é salvo por aquilo que você mesmo faz. Jesus Cristo está dizendo: vamos fazer uma permuta. Tome sobre si o meu jugo. Tome sobre si o meu jugo. Aprendam de mim, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. A lei de Deus, irmãos, ela tem um elemento importantíssimo. Ela revela a minha total incapacidade de obedecê-la. O que Deus exige de nós é impossível para o homem cumprir. É impossível porque somos pecadores. Então, esse fardo que nós levamos nos impossibilita de encontrar descanso para a nossa alma. O Jesus está dizendo: coloque sobre si, tome sobre vós o meu jugo. Tome sobre vós o meu jugo. Ele é suave. Veja, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Como que é isso? Como é que isso é leve e suave, irmãos? É porque agora eu não vou obedecer a lei mais na perspectiva da minha própria justificação, que é impossível para mim. O Senhor Jesus, Ele cumpre a lei em meu lugar. Ele tira o peso que estava sobre meus ombros, a minha incapacidade de encontrar paz, Ele arranca de sobre mim. Ele diz agora: receba sobre si o meu jugo e o meu fardo. Ele é leve, é suave. Vocês vão cumprir a lei, não mais como quem busca salvação. Vocês já encontraram em mim. Vocês não vão saber o que é a guarda do dia do Senhor enquanto vocês não encontrarem descanso em mim. Enquanto vocês não encontrarem descanso em mim. Vocês não vão saber o que é descansar no seu santo dia se a sua alma não encontrar descanso em Cristo. A Escritura, depois você pode dar uma olhada nesse texto com mais detalhe, lá em Hebreus, no capítulo 4, especialmente o verso 3, o autor da carta aos Hebreus, ele vem numa argumentação impressionante, dizendo assim: ora, cuidado para não acontecer com vocês o que aconteceu com aqueles que vinham no deserto e ficaram pelo caminho, não entraram no descanso. Eles não entraram na terra prometida, na eternidade, na figura da eternidade, no tipo da eternidade. Eles foram incrédulos. E ele continua: eles ouviram o Evangelho, assim como nós ouvimos o Evangelho, mas eles não creram no Evangelho. Aí o verso 3 diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Essa é a linguagem do verso 3 do capítulo 4 de Hebreus. Nós, porém, que cremos, nós entramos no descanso. Perceba, é a linguagem que Cristo está usando aqui. Se você vier a mim
você vai encontrar descanso para a vossa alma. E o descanso, irmãos, e aí na sequência do capítulo 4, o Senhor, lá o autor da carta aos Hebreus, vai dizer assim: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, Josué não falaria acerca de outro dia, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Ora, se Cristo já cumpriu o sábado, e quando cremos nós entramos no descanso, por que eu devo então guardar esse dia? É porque ainda resta um descanso, nós ainda não adentramos a eternidade, ainda resta um repouso para a nossa alma. Nós já entramos no descanso em Cristo, mas ainda não entramos na sua plenitude. Você sabe, eu não tenho como guardar esse dia se eu não souber que eu estou em Cristo. Eu não tenho como me alegrar nesse dia. Esse dia se torna um peso para mim, um fardo para mim. Saber que eu já estou em Cristo é a grande ênfase desse texto. Ora, eu não vou me deter em todos os detalhes dessa sessão, mas preste atenção que é nesse contexto agora que ele entra para tratar de como se deve organizar ou viver no dia do Senhor. Preste atenção no detalhe, irmãos. O Dr. Paipa, no livro O Dia do Senhor, ele conta uma história, a seguinte história. Na realidade, uma ilustração, né? Ele diz que o dia do Senhor, tanto no Antigo Testamento quanto agora, no período em que Cristo chega, ele era como um bosque, era como um jardim, em que as famílias eram chamadas para usufruir daquele jardim. Então havia um rio, e as pessoas podiam nadar naquele rio. Havia um lugar onde você podia fazer piquenique com a sua família. Era um lugar de prazer e de grande satisfação. Só que aconteceu que um dia, alguém entendeu o seguinte: olha, as pessoas estão usando, tem algum dano ali, um dano acolá, nós vamos começar a fazer algumas regras para impedir que esse jardim seja destruído. E aí então, você começa a fazer um monte de lei para proteger a lei. Vê que coisa interessante. Você faz um monte de lei para proteger a lei, onde os fariseus entram com regrinhas e detalhes. O que eles fazem? Eles vão criando regras para impedir que a lei seja quebrada. Só que essas regras, elas passam a ser a lei de Deus para eles. A lei de Deus, ela é esquecida, ninguém consegue nem ver mais. Então o que acontece? Quando as pessoas não usam mais o jardim, quando as pessoas não adentram mais o lugar, não há necessidade de organizá-lo. Então começa a nascer cardos e abrolhos, começa a nascer espinhos, começa a nascer mata dentro do jardim, e de repente passa-se uma geração a outra, e alguém olha e diz assim: o que era esse lugar? Isso aqui no passado era um jardim, onde as pessoas entravam. Mas o que aconteceu? Não, para evitar que se estragasse, nós criamos várias regras, cercamos, cobramos valores, impedindo o acesso. Agora ninguém usa, consequentemente está destruído. Aí Jesus Cristo chega. Jesus Cristo aqui é o jardineiro. É aquele que vai chegar e vai começar a podar, e vai começar a limpar o jardim, vai arrancar as cercas, e vai... Com quem ele vai lidar? Com aqueles que cercaram a lei, cercaram o dia do Senhor, os fariseus. Daí ele vai ter confronto direto com os fariseus, e esse confronto visa uma coisa: limpar o dia do Senhor, para que a igreja possa usufruir desse dia, e ter alegria e regozijo nesse santo dia do Senhor. Primeiro, porque nós já estamos em Cristo. Segundo, porque nós sabemos o que é descansar, uma vez que foi arrancado dos nossos ombros aquilo que nos destruía, o pecado, o próprio mundo e o diabo, o Senhor arrancou de sobre nós. Então o que é que acontece no primeiro momento? O Senhor vai lidar com como eu devo usar esse dia quanto às minhas necessidades. Segundo, como eu devo usar esse dia quanto à misericórdia. Então ele vai dizer:
Perceba o que acontece a partir do verso 1 do capítulo 12. Por aquele tempo, veja, ele está conectando os versos anteriores com esse verso. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. O que é que eles estão fazendo no dia de sábado? Eles estão colhendo. Ora, é bom que não colha no dia de sábado. Você lembra, irmãos, do caso de Êxodo 16, quando o maná foi derramado sobre Israel? E o que é que acontece ali? Todo dia eles caía a porção para aquele dia, mas na sexta-feira para o sábado caía a porção dobrada, porque no sábado não se podia colher. O problema é que eles criaram uma lei, havia um princípio, mas eles cercaram de tal maneira que não havia saída. E aí, quando os discípulos colhem no sábado, eles são tratados como transgressores da lei. Só que Jesus imediatamente responde a eles: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Leia esses textos, irmãos, como um homem que está limpando o jardim para que você possa usar de novo. Ele está pegando todo o exagero e jogando fora, todo o erro, toda a interpretação falsa e jogando fora, tirando as cercas, tudo para que você possa usar da maneira correta. Ele diz: vocês lembram o que aconteceu na época de Davi? Quando ele e os seus companheiros tiveram fome, eles tinham fome. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer. Vê que coisa, irmãos, não se podia comer o pão da proposição. Esse pão era trocado de tempos em tempos, e quem comia era apenas o sacerdote. Davi, ninguém tinha acesso àquilo. Mas por que ele entrou e comeu? Eles estavam voltando de uma guerra, eles estavam com fome. Aí Jesus disse: lembra o que aconteceu? Que isso era exclusivo do sacerdote. E eles, porque estavam com fome, entraram e comeram. Aí ele continua, irmãos: ou vocês não leram que na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado? Você sabe que em última instância, quem mais quebra o dia do Senhor é o pastor. Se tem alguém que trabalha domingo, está aqui, os pastores. Quando chega domingo à noite, está as pernas bamba. Você passa 3 horas em pé de manhã e, dependendo do horário da noite, mais 2 horas, não é? E ainda tem uma reunião depois e vai ficando, e a gente fecha a igreja. 9 da noite a gente sai da igreja, vai para casa. Ele disse: a senhora não sabe que a lei, o sacerdote trabalha no santuário? Esse trabalho é necessário. Esse trabalho é fundamental. Esse trabalho, irmãos, é preciso ser feito. Se há fome, você dá de comer. Se é preciso trabalhar, você vai trabalhar. Aí na sequência do texto ele diz: você sabe o que é que me preocupa com vocês? Porque o texto, veja o que ele diz: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Não há pecado, não há culpa. Você não sai daqui dizendo: eu transgredi a lei de Deus. Pelo contrário, você diz: como foi delicioso, extraordinário o dia do Senhor. Mais ainda, pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Aqui está quem é maior do que o templo. Mas ainda um pouco mais ele afirma: mas se vós soubesses o que significa
Misericórdia quero e não holocaustos. Ele está citando aqui o texto de Oséias. O que ele está fazendo? Veja, você sabe qual é o problema de vocês? Vocês não têm misericórdia das pessoas. Vocês não se compadecem das pessoas. A sua regra, ela passa por cima das necessidades dos outros. Das necessidades dos outros. Ora, irmãos, entenda que eu não posso aqui pensar que eu por mim mesmo vou conduzir a igreja nessas mudanças. A razão dessa mudança vem no verso seguinte: vocês não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Senhor Jesus Cristo foi Deus que instituiu o dia de descanso, e é Ele quem determina o modo como se deve usá-lo. O intérprete da lei é o Senhor. Ora, Jesus Cristo afirmou isso. Ora, os discípulos, lembre-se que aqui não é um confronto entre a lei de Moisés e Cristo, mas entre a lei dos fariseus e Cristo. Sabe por que eu vou dizer isso a vocês? Porque no Evangelho de Mateus, quando Jesus Cristo, irmãos, diz o seguinte: ouviste o que foi dito pelos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não está em nenhum lugar da lei de Moisés. Sabe onde isso está, irmãos? Isso está na interpretação farisaica da lei. Se você for para Levítico 18, 19, você vai encontrar lá exatamente o oposto. Sabe o que é dito em Levítico? As palavras são essas: amarás o teu próximo. A lei é apenas isso. Eles deduziram: quem é meu próximo? É o judeu. Se você não é judeu, você é meu inimigo. Então eu vou odiar quem não é judeu. Jesus disse: ouviste que foi dito pelos antigos. Esses não são os intérpretes da lei. Aí Jesus diz: eu, porém, vos digo: amarás o teu inimigo e orareis por aqueles que vos perseguem. Então eu sou intérprete da lei. Eu não apenas vim cumprir a lei, como vim interpretá-la. Vocês estão dizendo que deve se guardar o sábado desse jeito. Vocês criaram um mato que ninguém acessa esse jardim, e eu preciso arrancar toceira por toceira, mato por mato, cardos e abrolhos. Nada vai ficar. Não é bom que eu, no dia do Senhor, vá fazer compra em supermercado? Não é bom, é dia que eu não devo trabalhar. Você imagina, irmão, se eu recebo na minha casa, tem alguém na minha casa que vai jantar comigo, então eu já planejei isso. Então, num domingo, normalmente na minha casa, almoço ali em casa 8 a 10 pessoas, dominicalmente na nossa casa, família, não é? As pessoas vão almoçar lá conosco. Mas imagina que chega alguém que não está no nosso plano. Chega mais 5 ou 6 pessoas. Diz assim: olha, irmão, infelizmente, porque a gente só preparou comida para 8, então a gente não vai comer. Não faça isso. Se você tiver muito, você divide para todo mundo e está tudo bem. Se não tiver o suficiente, não há problema nenhum você ir ao mercado comprar para que as pessoas tenham que comer. É necessário aquilo. Mas não faça isso uma rotina, porque essa é a nossa tática carnal. Deixa eu dar um exemplo para vocês como é que funciona no mundo. Você sabe o que é que as pessoas que são a favor do aborto, elas se baseiam numa lei que diz: se a mulher for estuprada, veja, a gente é contra em qualquer circunstância, tá certo? Mas eles pegam apenas a ideia do estupro para justificar todos os abortos. Então, entende? Na prática, elas não estão defendendo aquilo que elas praticam. Elas querem dizer apenas isso: olha, é porque o estupro é demais. O que está acontecendo? O que isso quer ensinar para nós? Que nós somos capazes de pegar um princípio e transtorná-lo e usar da maneira que nós queremos usar.
Não pense, irmãos, que quando o Senhor diz misericórdia quero, Ele não está dizendo que você deve agir sem critério. Você deve evitar, nesse santo dia do Senhor, fazer aquilo que é necessário, mas que pode ser planejado antes. Prepare a sua comida no sábado, organize a sua casa no sábado, faça a sua feira no sábado, para que nesse dia você se dedique exclusivamente às coisas de Deus. É pecado comprar? Não, não é pecado comprar, mas nesse dia, quando você faz isso, não tendo se planejado e sem ser por necessidade, você transgride a lei de Deus. Você está usando essas coisas simplesmente para o seu próprio prazer. O que é necessário, o Senhor está dizendo, faça. Você encontrou descanso em mim, aprenda a usar esse dia para descansar da maneira como eu lhe ordeno. No segundo momento, venha para o texto comigo, no verso 9 até o 14, ele diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Só que aqui, irmãos, é uma coisa interessante, porque os discípulos passam a discutir com Cristo. Eles entram aqui, não foi porque Cristo... Porque na primeira sessão houve uma necessidade, né? Eles comeram ali, aí houve um debate. Aqui, eles começam a questionar Cristo. Só para você entender, eles começam dizendo assim, eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? É lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Aí Cristo entra agora com um princípio básico. Preste atenção no detalhe. Se você olhar, sem desmarcar Mateus, se você olhar para cima do texto, você vai ver que esse texto é citado em 2 lugares, em Marcos e em Lucas. Vamos lá para Marcos capítulo 3, por favor, irmãos. Marcos 3, por favor, a partir do verso 1. De novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Veja que aqui a ênfase é diferente um pouco. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Veja que aqui é uma mudança de ordem. Quem faz a pergunta é Cristo, no primeiro momento. Aqui em Mateus, ele coloca que os discípulos perguntam: é lícito curar no sábado? Lá em Marcos, Jesus é que começa o diálogo com eles. E nesse diálogo ele pergunta com todas as letras: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? O que é que eu devo fazer nesse dia? O que é requerido de mim nesse dia? Ele vai e diz assim, irmãos, voltando lá, por favor, para o texto de Marcos. Então lhes perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Eles ficaram em silêncio. Cristo faz uma pergunta fundamental para eles, não é? Mateus diz: é lícito curar no sábado? Jesus e Marcos: eu devo fazer o bem ou o mal no sábado? O que é lícito fazer? Salvar uma vida ou não? O que eu faço? Jesus Cristo começa nessa discussão porque Jesus vai curar uma pessoa no sábado. E aqui, irmãos, é o que se chama
não é obra de necessidade. A necessidade foi na seção do 1 ao 8. Aqui são obras de misericórdia. O que é que eu posso fazer no sábado em relação aos outros, em relação aos que sofrem? O que é que eu devo fazer? Os fariseus que criaram essa regra, não é? Criaram uma lei estranha aqui, eles começaram a dizer, não, no sábado nós não podemos fazer isso, curar no sábado. Primeira coisa que é interessante, eles reconhecem que Cristo tem autoridade para curar, tá certo? Eles têm consciência disso. Mas a questão que Cristo levanta diante deles aqui vai levá-los ao ridículo. O que é que vocês estão fazendo? Você acha que é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Curar ou matar? O que é que eu devo fazer no sábado? Você imagina se a resposta deles fosse, não é lícito, é lícito fazer o mal. Veja, eu não posso fazer o mal em dia nenhum. Eu não posso destruir ninguém em dia nenhum. Como é que então, só no sábado eu posso matar, e só no sábado eu posso tirar a vida de alguém e não fazer o bem a alguém? Então Jesus mostra como um princípio geral que eles estão cercados por uma falácia. A falácia de que naquele texto, naquele tipo de diálogo, Jesus está dizendo, olha, não, eles estão apenas dizendo, não é lícito curar. Jesus fala, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Curar é fazer o que para alguém? É fazer o bem a alguém. No sábado eu posso fazer o bem a alguém? Ou eu devo fazer o mal? Se fizer o mal, eu transgredi a lei de Deus. E se eu disser que eu tenho que fazer o mal no sábado, então eu estou agora me opondo ao princípio da própria verdade santa de Deus, do modo como devemos viver, não fazer mal aos homens. O silêncio deles passa a ser interessante, porque na sequência Jesus vai atravessar a alma deles com uma outra pergunta. Qual dentre de vocês, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Aí Jesus agora vai mostrar, se você disser que eu posso fazer, porque o princípio da lei deles dizia que eles podiam fazer isso para o animal no sábado. Bem, eu posso fazer para o animal, mas não posso fazer para um homem, para aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não devo fazer isso a essa pessoa. Jesus Cristo, ele usa muito nas suas argumentações aquilo que era muito comum entre os judeus e os hermeneutas judeus daquela época, que era mostrar um argumento do menor para o maior. Por exemplo, Jesus olha em Mateus 6, diz assim, olhe para os lírios do campo, olhe para as aves que voam nos céus, não estejam ansiosos com nada nessa vida, porque os lírios, nem Salomão se vestiu como eles, os pássaros não trabalham e comem. Aí Jesus olha e diz assim, se o Senhor faz isso com lírios e pássaros, não fará com vocês, homens de pequena fé? Ora, então ele mostra um argumento do menor para o maior. Se eu faço isso, se Deus faz isso com o lírio, não fará isso com vocês? Aí então Jesus vai mostrar o absurdo do argumento deles. Olha, eu posso fazer o bem ou o mal nesse dia? Não responderam. Aí depois, se um animal de vocês cai, vocês tiram do buraco ou não? Eles ficaram calados, porque eles poderiam tirar do buraco. E ele estava dizendo, o que é meu, o que pertence a mim, é mais importante do que aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O inverso. Aí Jesus vai e mostra o ridículo dos seus argumentos, irmãos, no verso 12, dizendo, ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem.
É lícito nos sábados fazer o bem. Quanto mais vale um homem que uma ovelha. As respostas que Cristo deu, as perguntas melhor que ele fez, silenciou os fariseus completamente ali. Completamente. Se eles respondessem favorável a Cristo, então ele não podia ser acusado de nada. Se eles fossem contra Cristo, eles seriam vistos como ridículos diante de todos os homens, porque os animais seriam superiores aos homens. Naquele contexto, Jesus olha para aquele homem e ao curá-lo diz: eu faço bem no sábado. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. É lícito fazer o bem, curar no sábado. Foi tão sério o silêncio daqueles que interpelaram Cristo, tão sério, que a única coisa que restou para eles foi a trama para assassiná-lo. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Como eles iam tirar a vida de Cristo. O nosso catecismo fala, irmãos, que esse é o dia em que nós, durante o tempo de 24 horas, servimos a Deus em culto pela manhã, não é? Durante o dia, à tarde, à noite. É o dia de culto público e privado, mas também que nós podemos, exceto quando não estivermos gastando o nosso tempo todo nessa realidade de culto, nós podemos, nas obras de pura necessidade, o verso de 1 a 8, e de misericórdia, versos 9 a 14. Você pode usar isso no dia do Senhor. Você pode fazer isso no dia do Senhor. Esse é o dia em que se pode visitar os enfermos. Eu particularmente, irmãos, não costumo fazer visitas pastorais no domingo, que é um dia carregado de afazeres do pastor, da preparação, da pregação e tudo mais, mas eu só faço isso quando é de extrema necessidade. Mas eu não estou falando de uma visita pastoral. Você orienta a visita pastoral durante a semana. Mas se for uma necessidade, algo urgente, você deve fazê-lo. Você deve fazê-lo. Porque são coisas que devem no cumprimento do próprio dia do Senhor. Obras de misericórdia, como por exemplo, irmãos, você sabe que muitas pessoas trabalham, e médicos, enfermeiros, militares, como tem alguns aqui no nosso meio, empresários, e que consequentemente precisam trabalhar de turno, e algumas vezes eles estarão no plantão e cairá num domingo, e as pessoas vão perguntar: então o que eu faço? Você deve trabalhar. Por que você deve trabalhar? Porque você vai exercer misericórdia para com aquelas pessoas que chegam no hospital enferma. Como chegariam doentes ali sem ter ninguém para tratá-las? Mas a minha preocupação não é você saber que você deve trabalhar numa situação como essa. É saber como é que está o teu coração. Se você está trabalhando ali, mas o teu desejo não é estar na casa do Senhor, o teu anseio não é estar na presença de Deus junto com os teus irmãos, servindo ao Senhor, há alguma coisa errada nisso. Eu vou fazer o que tem de ser feito, mas o meu anseio, o meu desejo era estar na Santa Assembleia, adorando a Deus junto com os meus irmãos. Se eu com tranquilidade me ausento da casa de Deus, do culto público ao Senhor,
mesmo por motivos bíblicos como esse que colocamos aqui. E o seu coração não anseia estar na casa de Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você sabe que existem trabalhos, existem empresas e obras que trabalham 24 horas, porque não pode parar. Existem empresas que funcionam assim. Muito comum isso. Não é? Mas se você, nessas empresas, você fica 2, 3 domingos sem cultuar, porque precisa trabalhar, você precisa suplicar a Deus que te livre dessa situação, para que você possa adorar o Senhor, porque a sua alma está em risco. Você não pode se tranquilizar em não estar na casa de Deus no dia do Senhor, mesmo que você esteja trabalhando nesse dia, baseado naquilo que a lei ordena. E é uma coisa, irmãos, e eu quero concluir dizendo a vocês aquilo que o próprio profeta Isaías nos fala acerca do que Deus nos manda fazer nesse dia e o que Ele promete quando guardamos o dia do Senhor, como é ordenado por Ele. Isaías, capítulo 58, por favor, abra as Escrituras comigo. Isaías, capítulo 58. Os 2 últimos versos do capítulo 58. É o 13 e o 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que coisa, irmãos. A lei, a gente diz assim, só tem uma lei com promessa, que é aquela que diz: honra teu pai e tua mãe, né, para que prolongue os teus dias na terra. Mas aqui Isaías acrescenta uma promessa à guarda do dia do Senhor. Veja, irmãos, não é apenas separar o domingo, é me deleitar nisso. Por que eu me deleito nisso? Porque eu já entrei no descanso, porque estou em Cristo e aguardo a glória daquele dia em que estarei com meu Senhor para sempre. Esse é o dia em que nós podemos provar da eternidade por um tempo, onde nós estamos diante do trono de Deus, do Senhor dos Exércitos, o Deus Santo e Poderoso, em santa assembleia, reunidos diante do nosso Deus para render louvores. Esse é um dia de alegria, de prazer, de regozijo, como diz o texto, de deleite. Eu preciso me deleitar nesse dia, ter alegria nesse dia. E se eu guardar esse dia, não fazendo o que eu quero, nem falando palavras vãs, mas nesse dia eu me dedico ao Senhor. Ele diz: então te deleitarás no Senhor. Vê que coisa, você não vai se deleitar num sábado, não é num dia, não é numa regra de um dia. Quando você guarda a lei do Senhor, eu me deleito no Senhor, no meu Redentor, aquele que me deu descanso à alma e que restaurou a minha sorte. É nele que eu encontro conforto. Eu me deleito nele, eu tenho prazer nele. Você vai se deleitar no Senhor, eu vou te fazer, diz o Senhor, cavalgar
sobre os altos da terra, e te farei e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que Deus glorioso nós servimos, que nos dá lei para nos deleitarmos nela, ainda nos dá promessas gloriosas como essa. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te exaltamos, Senhor bendito,